Eu sou a Roberta, professora de filosofia aqui do Colégio Ângulo Leonardo da Vinci, e a nossa aula de hoje vai ser uma aula introdutória sobre a filosofia de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo alemão que vai do período de 1788 a 1860. Ele tem influência direta aí de Platão e de Kant, por isso que em nossa última aula eu coloquei uma revisãozinha aí sobre Kant. O Schopenhauer vai criticar as explicações racionalistas sobre o fundamento da realidade e critica principalmente o idealismo de Hegel, tá? Para o Schopenhauer, o Hegel ele não passou de um representante da sofística do século XIX aí. E segundo o Schopenhauer, esses fatos, esses fenômenos vão ser a representação que eu faço do mundo, tá? Então, para ele, para o Schopenhauer, a representação do mundo decorre da minha vontade e não de uma dialética como se a história tivesse um espírito próprio. Vamos ver como que isso acontece. Então, para o Schopenhauer aí, o mundo é minha representação. E esse minha eu até coloquei grifado aqui para vocês, porque ele vai tomar a ideia de subjetividade de Kant e a filosofia de Schopenhauer usa muito essa subjetividade. Então, é dessa forma que inicia-se a principal linha de pensamento de Schopenhauer. Nós não conhecemos o mundo como ele realmente é. Somente temos instrumentos sensoriais que nos mostram o mundo dentro das nossas capacidades perceptivas. O mundo é uma construção nossa, né? É uma representação nossa. Na verdade, o mundo é uma construção de cada um e é uma representação de cada um. Mas veja bem, se o conhecimento que temos do mundo é a nossa relação com os objetos e fenômenos, é dessa relação que surge para nós a representação do mundo. Então, a filosofia de Schopenhauer é carregado dessa subjetividade. Então, o conhecimento para o Schopenhauer aí é a relação entre o sujeito e o objeto. É dessa relação que vai surgir a representação do mundo que nós construímos. Nós não podemos sair de nós mesmos para ver como o mundo é realmente, tá? Então, o sujeito e o objeto aí são completamente inseparáveis. Para que a representação exista, é necessária essa relação, onde o sujeito é a parte que conhece e sustenta o fenômeno da representação do conhecer, e o objeto é aquilo que é conhecido e está condicionado ao espaço e o tempo. Nós não podemos separar o sujeito e o objeto. O sujeito não tem sentido sem o objeto, e o objeto não tem sentido sem o sujeito. Afinal, é o sujeito que atribui os significados a esse objeto e aos fenômenos que ocorrem no mundo. Portanto, galera, para o Schopenhauer, o objeto não existe sem o sujeito, como querem os materialistas. O sujeito não existe sem um objeto, como desejam os idealistas. A objetividade existe na consciência dos sujeitos como representação e é condicionada pelo sujeito conforme as suas formas de representar. O mundo, como percebemos, é um conjunto de representações dependentes da consciência, do espaço e do tempo. E essa consciência é uma consciência individual, completamente subjetiva. Para criar a representação do mundo, o nosso intelecto e a nossa razão organiza as formas a priori do tempo e o espaço utilizando a categoria da causalidade. Vamos só relembrar aqui o que são as formas a priori do conhecimento. Isso, Schopenhauer tem influência diretamente de Kant. O Kant, ele divide a nossa razão em conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Então, só para relembrar, o conhecimento a priori é comum a todos, são as funções do nosso uso da nossa razão. O conhecimento a posteriori é aquele conhecimento que nós temos depois que a gente toca, que a gente conhece um objeto. Então, ele é subjetivo, ok? A causalidade aqui para o Schopenhauer não é somente essa sucessão no tempo, mas é a ligação de determinado tempo em determinado espaço simultaneamente. E ambos não podem ser separados. Mas o que seriam as categorias da causalidade para o Schopenhauer? Vamos ver quais são elas e como elas funcionam. Bom, para o Schopenhauer existem 4 princípios da causalidade que vão determinar como podemos conhecer o mundo. Essas 4 formas, elas estruturam todas as nossas representações no mundo. Então, a primeira delas é o devir,
que é a causalidade entre objetos naturais, expressa pela física. Então, esse devir, o vir a ser, são as transformações dos fenômenos da natureza que estão aí em torno de nós e são expressados pela física através das suas formulações e do seu estudo, tá? A segunda categoria aí da causalidade seria o conhecer, que é a relação entre as premissas que levam a conclusões consideradas verdadeiras, expressa pela lógica. Então, é o conhecimento que nós temos quando a gente pega diversas premissas e tira as nossas próprias conclusões. A terceira categoria é o ser, que é a relação entre o espaço e o tempo, expressa pela matemática. E o bacana em Schopenhauer é que cada ser é o ser do seu próprio tempo, porque ele vai representar e vai conhecer o mundo da sua maneira, e isso está inserido no espaço e tempo também. E a quarta categoria, e a mais importante aqui para nossa aula, é a do agir, que é a relação entre a motivação e a ação expressa pela moral. Essa motivação que nos dá é a nossa própria vontade. Tudo bem? Então guardem isso aí. Agir é a relação entre a motivação e a ação, expressa pela moral. Então, o mundo, ele é minha representação, é a minha subjetividade. As quatro categorias de causalidade em Schopenhauer estruturam essas representações que são minhas. As representações são percepções da realidade, é como nós conhecemos os fenômenos que estão aí presentes no nosso mundo. E tudo isso vai acabar aqui desenvolvendo e interferindo, influenciando na minha própria vontade. Mas o que é a vontade para o Schopenhauer? Bom, antes de falar sobre o que é a vontade para o Schopenhauer, vamos voltar um pouquinho aí para Kant. Por isso, de novo, a importância da revisão de Kant na aula passada. Quando Kant coloca a razão acima de tudo como seu projeto de emancipação, de esclarecimento, ele se esquece da vontade humana. Então, será que a razão está acima da vontade humana? Para o Schopenhauer, não. E aqui ele se separa um pouco da filosofia de Kant, tá? Para o Schopenhauer, a vontade humana é cega e irracional. Aqui nesse ponto, a gente também já conhece e começa a perceber uma pré-configuração da filosofia de Nietzsche, que é o tema da nossa próxima aula. Então, para o Schopenhauer aí, a vontade é não somente livre, mas ela é onipotente, ou seja, ela tem todo o poder, ela tem a potência de nos movimentar e de fazer com que a gente haja de maneira moral ou não. Para Schopenhauer, a vontade é a expressão fenomenológica do ser humano. É como a gente se expressa, aquela interpretação de mundo que nós temos, como a gente se expressa no mundo. Ao mesmo tempo, ela é uma força motriz da sua existência e razão de um sofrimento que vem a ser intrínseco à vida. A vontade, então, que cada um tem dentro da sua subjetividade, ela pode ser insatisfeita, aquela vontade que nós não conseguimos realizar. E nesse caso, ela vai gerar dor e sofrimento. A vontade que cada indivíduo consegue realizar, que ela é satisfeita, ela pode gerar aí o tédio. Então, para o Schopenhauer, que é um filósofo pessimista, né, ele é conhecido também como filósofo pessimista, a vida é só dor, sofrimento e tédio. Mas o que exatamente devemos entender por vontade dentro da obra um pouco complexa aí de Schopenhauer? Bom, nós vamos ver aí nas próximas aulas um pouquinho sobre Freud, tá? Só que, por exemplo, em Freud, mais tarde aí, a vontade seria reduzida ao desejo, à libido, né? Aquilo que nos impulsiona a agir no mundo. Em Schopenhauer, no entanto, este conceito é mais abrangente e diz respeito tanto à vontade que provém de necessidades fisiológicas, como comer, dormir e etc., quanto àquela que nos surge no decorrer dos dias, como objetivo a ser alcançado visando o gozo e a plenitude, ou também a felicidade. A plenitude esta que jamais se alcança, pois o gozo é fugaz, essa felicidade é fugaz, é passageira, sendo extinto pouco tempo depois de ser alcançado e dando lugar a uma nova necessidade. Ou seja, se a nossa vontade por felicidade é satisfeita,
essa satisfação é passageira e vai surgir uma nova vontade. Então, assim, a gente nunca consegue deixar de ter essa vontade. A vida, para o Schopenhauer, é, assim, uma materialização do que se denomina querer viver. E tendo em vista o fato de que a cada necessidade superada, outra nova surgirá, este movimento em direção à superação da vontade, como, como forma de afirmação da vida, né, das minhas conquistas, é ininterrupto e infinito. Consequentemente, o sofrimento que dele provém também o será. Daí a conclusão de que viver é sofrer. A vida oscila entre a dor, proveniente da necessidade e da vontade, e o tédio, proveniente da satisfação da mesma. Nesse ponto aqui, nesse aspecto, a gente também começa a perceber aí a pré-configuração da filosofia de Nietzsche, tá? Que a gente vai falar um pouquinho depois na próxima aula sobre vontades de potência. E como que a gente supera essa dor e sofrimento em nossa vida? Se a nossa vida é toda dor, sofrimento e tédio, como que para Schopenhauer a gente vai superar tudo isso? Segundo Schopenhauer, nós podemos suprimir, né, ou então tentar superar aí essa dor e sofrimento e o tédio através da experiência estética. E entenda que a experiência estética é não apenas uma obra de arte, né? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma tela, de uma representação da tela de Van Gogh, né, que é um dos artistas que mais dor e sofrimento teve em vida e tentou transformar essa dor e sofrimento em beleza, em forma de arte, né? Mas a estética também, a experiência estética, diz respeito à música, à literatura e até mesmo ao cinema. Tudo bem? Então, essa dor, esse sofrimento, essa cadeia de geração de vontade e sofrimento pode ser superada através da arte. Na experiência estética, o homem se anula como vontade, esquecendo-se de si mesmo e do seu sofrimento. E o Schopenhauer também se aproxima das filosofias orientais. Ele mesmo teve uma experiência budista, né? Então, em especial do budismo. E como outra solução de superação dessa dor e desse sofrimento, ele nos apresenta a negação ou superação da vontade, do querer viver. Em outras palavras, aí trata-se do ascetismo, que deve se concretizar, por exemplo, através da castidade, da pobreza e jejum voluntários e intencionais. Seria você se afastando da sua vontade, tentando suprimir as suas vontades, tá? Pessoal, isso aqui foi uma aula introdutória da filosofia de Schopenhauer. Na próxima aula, a gente vai continuar falando um pouquinho dele para poder falar de Nietzsche também, né? Eu coloquei um material de apoio aí para vocês em texto e também algumas atividades. Bom estudo para vocês e até a nossa próxima aula.